A Viagem Interrompida, capítulo 6. Quando Barney Hill deixou o consultório depois da primeira sessão naquela manhã de sábado, o Dr. Simon pegou o microfone do gravador e ditou. Durante as partes explosivas da conversa com o paciente, ele mostrou uma descarga emocional muito pronunciada. Lágrimas rolaram por suas faces, ele agarrava o rosto, a cabeça e estremecia em considerável agonia. Quando descreveu os olhos pela primeira vez, desenhou círculos no ar no formato dos olhos, os quais acabou por delinear no papel. Traçou, na verdade, uma curva representando o lado esquerdo de um rosto e desenhou o olho esquerdo na mesma, sem qualquer outro detalhe. Quando lhe foi perguntado que olho era esse, ele demonstrou alguma confusão. Depois esboçou o resto da forma da cabeça e também assinalou o outro olho, o boné e a viseira. E depois, como um pensamento posterior, desenhou o lenço de pescoço. A Sra. Hill foi induzida por sugestão pós-hipnótica reforçadora, já antecipando o período em que será entrevistada. Ela ficou na sala de espera por todo o tempo. Era óbvio na primeira parte do processo que Barney apenas fora um pouco além da soleira da porta que bloqueara sua memória daquela noite. Havia apenas uma descrição vaga e desconexa, semelhante ao sonho, do enorme objeto aproximando-se dele, dos olhos da figura a bordo da nave uma bizarra sensação como se estivesse flutuando, um aparente acidente mais abaixo na estrada e de figuras na estrada sem qualquer motivo explicável. Por todo o período de consciência do evento, a descrição de Barney foi clara e bem feita, com atenção para os mínimos detalhes. Depois, no ponto em que ele reviveu a experiência de Indian Head, a descrição passa a ser vaga e fragmentada, distante. Parecia haver dois pontos de resistência. Um no momento em que ele ergueu o binóculo até os olhos, logo depois de ter se afastado e o objeto mover-se sobre o carro, e outro em algum ponto além da estrada, um bloqueio rodoviário. Daqui a narrativa de Barney pulou para um comentário sobre chegar em casa em Portsmouth mais tarde do que esperava. Por toda a narrativa sob hipnose, Barney exibira sua resistência profundamente arraigada à ideia de objetos voadores não identificados. Como Barney observou mais tarde, a probabilidade de este encontro ser produto de um desejo muito grande de sua parte de ver o objeto parecia realmente muito pouco provável. Suas fortes objeções à existência do fenômeno eram profundamente arraigadas, embora sua ambivalência quanto à experiência fosse intrigante. O Dr. Simon orientava o tratamento para a rememorização das experiências do paciente, dos pensamentos e dos modos de sentir agregados ao estabelecimento da existência ou não de objetos não identificados. Se as experiências haviam sido verdadeiras em sentido absoluto, era muito menos importante para o médico que sua existência como parte da vida mental passada ou presente do paciente. Durante toda a investigação foram feitos testes para estabelecer a realidade, naturalmente, mas nenhuma conclusão preliminar seria possível nesta época. Grande parte das provas ainda permanecia oculta, particularmente com Betty Hill, que ainda não fora ouvida. O incidente tinha poucos ou nenhum precedente. O bloqueio rodoviário, as figuras de que Barney se lembrava de ter visto na estrada e as estranhas reações apresentadas por ele na parte posterior da sessão iriam necessitar de maiores explorações, bem como quaisquer possíveis distorções ou fantasia. Os apelos de Barney para que o Dr. Simon o deixasse acordar vinham naqueles momentos em que as emoções eram ressurgentes e as lembranças provavelmente se tornavam dolorosas. Muitos casos registrados indicam a resistência do paciente ao operador quando este tenta empurrar o bloqueio para trás, recuperando a memória consciente. Apenas a paciente persistência do operador pode superar a resistência. A decisão do médico de manter Barney em transe, apesar da intensa catarse ou explosão emocional, baseava-se na avaliação por parte do médico de quanto lhe poderia ser permitido suportar em segurança. A 29 de fevereiro de 1964, os Hill chegaram pontualmente para a consulta, Betty para novo reforço e Barney permanecendo no consultório para sua segunda sessão terapêutica. Antes de colocá-lo no costumeiro transe, o Dr. Simon fez-lhe algumas perguntas numa revisão. Médico: bem, como você passou, Sr. Hill? Barney: estive muito bem, fisicamente ao menos estive muito bem, mas estive perturbado. Médico: diga-me o que houve. Bem, na semana passada, depois de sair de seu consultório, comecei a ter certas lembranças daquilo que me pareceu ter acontecido no consultório, e isto para mim foi muito perturbador. Médico: de que se lembrou? Lembrei-me de olhos, e achei que esses olhos estavam me dizendo alguma coisa. Fiquei alarmado, pois talvez minha própria sanidade mental estivesse ameaçada. Pensei em ligar para cá depois de ter chegado em casa, mas não o fiz. Minha mulher e eu saímos para visitar amigos e isso aliviou a tensão. Médico: essa foi a única coisa de que se lembrou? Basicamente, sim. Uma outra coisa interessante pareceu acontecer comigo. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes sobre a minha viagem e achei interessante, pois nunca havia pensado nessas coisas antes. Tal como ter parado no estado de Nova York e ter comprado uma embalagem de 6 latas de cerveja que Betty e eu levamos para um motel.
Pensei em como, quando nos disseram que podíamos levar a cachorrinha para o quarto, eu a coloquei no banheiro e a amarrei com uma corrente comprida, pois o banheiro era de ladrilhos. No caso de haver algum imprevisto, ela não sujaria o tapete. E essas coisas pareceram voltar minha lembrança. Médico, parecem ser coisas que você não me contou, mas naturalmente disso você não poderia se lembrar. Entretanto, minhas determinações eram para se recordar de tudo, e essas pareciam ser coisas que você pulou. Barney, entendo. Médico, pois quando se está em transe, a pessoa recebe ordens para se lembrar de tudo. Esses detalhes de agora parecem ser irrelevantes, porém você não os mencionou, de modo que talvez tenha se sentido um pouco culpado por não o ter feito, embora provavelmente não sejam importantes. A propósito, vocês beberam muito nesta viagem? Barney, esta foi a única vez. Médico, toda a embalagem com 6 latas? Dividiram entre vocês dois? Sim, cada um de nós tomou uma lata de cerveja na noite de domingo e depois fomos nos deitar. Trouxemos conosco com as 4 que sobraram. Médico, entendo. Então vocês não andaram bebendo muito na viagem? Barney, não. Médico, e essa ansiedade diminuiu com o passar da semana? Barney, mais ou menos. Sim, diminuiu. Tornou-se aguda ontem à noite. Na semana passada, quando me levantei na manhã de sábado, senti-me um pouco enjoado, como se por rejeição à sessão. Na noite de ontem aconteceu de novo. Médico, você está bastante preocupado com esta experiência. Vai começar a se sentir bem sobre a mesma. Vai ficar muito bem. Não terá de se preocupar com sua ansiedade. Esta afirmação pode ter força hipnótica, já que o repetido contato com o médico às vezes aumenta a sugestibilidade. Aqui estava uma advertência de que o material reprimido teria de ser tratado com muito cuidado. Era ameaçador romper a barreira prematuramente na ausência do médico. Ele iria tornar as futuras instruções para a amnésia mais fortes até as coisas já terem sido trabalhadas numa extensão mais ampla. Mas diga-me, o que acha desse negócio de óleos? Qual sua opinião a respeito disso? Relaciona-se com alguma coisa? Por acaso sugere-lhe algum pensamento? Barney, não sugere. Bem, sim. Poderia dizer que a única relação é com um tipo de pressentimento, de traição, de ter recebido um aviso. Este é o único efeito que exerce sobre mim. Médico, você acha que recebeu algum aviso? Barney, sim. Médico, algum dia antes você teve esse pensamento ou sensação? Não, nunca senti nada assim antes. Médico, com respeito à hipnose, acha que os olhos desempenham algum papel na mesma? Barney, não creio. Médico, bem, você desejou que eu passasse para Beth e o deixasse de fora do laço por algum tempo, não é isso? O médico está se referindo a uma breve menção feita por Barney a esse respeito ao entrar no consultório. Barney, bem, eu pensei nisso. Médico, você se recorda dos olhos como uma parte da sessão hipnótica? Ou foi algo que simplesmente ficou com você? Barney, os olhos pareciam ser consequência dela. Médico, bem, esse foi o último ponto onde chegamos. Aconteceu no sábado passado e continuou um pouco adiante. Vou cuidar para que não tenha essa ansiedade. Vamos continuar. Prepara-se para pôr Barney em estado de transe profundo outra vez. Você não se lembra agora onde paramos. Vamos voltar para trás e eu poderei provavelmente ouvir parte de tudo novamente. Vamos voltar um pouco atrás antes de os olhos aparecerem no quadro. O médico dá as palavras-chave. Os olhos de Barney se fecham imediatamente e sua cabeça inclina-se para o peito. Você está adormecido mais profundamente adormecido. Inteiramente relaxado e mais adormecido. Está em sono profundo. Não sente qualquer medo ou ansiedade. E agora não vai se sentir perturbado por nada que se lembrar. Você vai se lembrar de tudo. Você vai se lembrar de tudo. De todos os seus sentimentos e de todas as suas ações. Não vão perturbá-lo agora, pois está aqui conosco. Não vão perturbar você e eu estou aqui. A repetição serve para reforçar a instrução, pode ou não ser necessária. Seu sono está profundo, mais profundo, você está completamente relaxado. Muito adormecido. Profunda e profundamente adormecido. Agora vai recordar-se de tudo o que conversamos sobre sua viagem de Montreal para cá. Vai voltar um pouco atrás para antes de ter tido a experiência com o objeto não identificado. Vai poder começar um pouco antes de onde paramos, onde sentir que pode recordar-se bem de alguma coisa. Barney, a voz novamente incolor e sem tonalidade, inteiramente em transe. Estou me lembrando de estar no mato estacionado. E estou com Delcy na mão. Estou conduzindo-a para a parte de trás do carro. E Beth me perguntou se eu levaria Delcy para fora. E Beth está parada à esquerda do carro com um binóculo, olhando para o tal objeto voador não identificado. E estou ali parado, olhando para cima e para baixo da estrada, pois estou procurando outros carros. E entrego a guia da coleira para Beth e lhe peço para me deixar olhar pelo binóculo. E vejo apenas um avião voando no céu. E eu lhe digo que isto é um avião a caminho de Montreal, de onde acabamos de partir. E quero correr e voltar para o carro e voltar a Portsmouth. E Beth entra no carro e diz, não acha estranho?
e eu estou dirigindo em frente e ela diz, ainda está ali. Eu acho que é estranho e acho que deve ser um Piper Cub, e não está fazendo qualquer som. E eu quero correr e fugir, pois isto é muito estranho, esta coisa esquisita voando por ali. E acredito muito fortemente que ela nos possa ver. E é tarde da noite e me sinto exposto. Médico, em que sentido você se sente exposto? Sinto que estou numa situação de exposição onde as luzes de meu carro são muito fortes, e está escuro onde estou. E eu sei que este objeto está vagando por perto no céu. Penso numa mosca voando sem rumo no céu, sem nenhum caminho traçado, como se sobrevoasse algo em que está prestes a pousar. E eu acho que esta coisa lá fora está simplesmente nos sobrevoando. E Betty está me pedindo para parar de novo. E eu paro. E digo, Betty, o que você está pretendendo? Quer que eu veja algo que não está no céu? E fico muito zangado com ela, pois eu acho que aquilo é um avião, algo explicável. E acredito, ou melhor, sinto que ela está tentando fazer-me pensar que não é. E isto me irrita. Em suas conversas normais, Barney raramente inicia suas palavras com E. No entanto, aqui ele parece fazê-lo constantemente, quase em estilo bíblico. Médico, qual foi a resposta que ela deu a isto? A resposta de Betty foi, bem, por que está fazendo o que faz? Por que não vai embora? O que está fazendo? Médico, bem, isto não vai perturbá-lo. Pode me contar seus sentimentos, mas não vai se sentir perturbado por isso. Vá em frente. Barney, eu disse. Betty, ele não pode, estava pensando. Eu não disse isso a Betty. Eu estava pensando, minha mente pensava, não podia ser um avião. É digno de nota a preocupação com a verdade e a precisão aqui demonstrada, certificando-se de não haver qualquer declaração falsa ao médico. Foi por isso que fiquei perturbado, pois Betty estava me dizendo que a coisa não estava agindo como qualquer tipo de aeronave convencional. De algum modo eu sabia disso, mas não queria que isso fosse dito. Médico, você percebia que ela não estava voando como uma aeronave convencional? Sim, eu percebia. Médico, em que sentido? Bem, a coisa voava de modo muito peculiar. Não voava numa linha reta e definida, subia de repente. Esta é uma descrição muito comum de OVNI. Médico, simplesmente subia em linha vertical? Barney, subia simplesmente numa posição muito reta e depois voava horizontalmente por um curto período, e depois mergulhava de novo. E enquanto ela o fazia, notei que a fileira de luzes parecia inclinar-se e nivelar-se, enquanto imaginava o corpo da posição que deveria estar. Médico, como se estivesse se inclinando lateralmente? Barney, como se estivesse se inclinando lateralmente. Mas a inclinação lateral não se ajusta, não parece se ajustar ao que estou tentando descrever. Pois, se tivesse se inclinado de lado, eu poderia pensar num avião e saberia que ela era um avião. Ela simplesmente se inclinou. Não se inclinou lateralmente como um avião ao fazer uma curva. Simplesmente passou de uma linha horizontal para uma linha vertical. Outra descrição comum quanto a OVNI. Médico, e como você descreveria a sua forma? Não pude divisar a forma. Médico, um avião comum, até mesmo o Piper Cub, tem de ter uma forma aproximada de um charuto. Até mesmo os grandes helicópteros. Barney, sim. A fileira de luzes era como uma fileira num padrão em forma aproximada de um charuto. Até mesmo os grandes helicópteros. Muitos relatórios quanto ao OVNI nos arquivos da Força Aérea e da NICAP falam em objetos em formato de charuto à distância, mas quando chegam mais perto tornam-se discerníveis como o perfil lateral de um grande disco. Médico, você não presumia que a coisa fosse redonda, como um assim chamado disco voador? Barney, não, eu não via isso. Médico, tinha alguma semelhança com aviões comuns então? Barney, nessa hora, sim. Médico, está querendo dizer que mudou de forma mais tarde? Barney, sim. Enquanto eu continuava a descer a estrada, tive uma sensação peculiar de que ela estava girando. Médico, como um peão? Barney, como um peão. Médico, bem, quando você falou dessa hora antes, mencionou algumas luzes mais abaixo na estrada. Luzes vermelhas, acredito. Isso faz com que se lembre de alguma coisa? Luzes na estrada como se alguns homens estivessem trabalhando ali? Barney, sim, mas isso foi mais adiante. Médico, entendo. Vá em frente então a seu próprio modo. Barney, assim continuei a olhar e parar e saltava e seguia adiante. E Betty insistia em que eu parasse. E fizemos isso diversas vezes. Médico, tudo isso era para olhar e olhar de novo? Barney, para olhar e olhar. E quando eu pude ver o teleférico da montanha em frente, soube onde estava e soube que logo iria passar pelo velho da montanha. E eu ia fazer a curva pelo lado esquerdo de sua base. E quando cheguei ao lugar onde fica a figura do velho da montanha, parei de novo e dei uma boa olhada. E vi que este objeto ainda parecia estar ali. E parava quando eu parava, achei aquilo estranho. Sua voz torna-se mais e mais intensa, como se estivesse vendo o que descreve. E a coisa se moveu. Oh, eu não a vi se mover. Comecei a dirigir o carro e Betty disse que ela estava se movendo por trás das montanhas de novo. E eu estava me aproximando de um ponto livre onde notei duas tendas índias à direita. E soube que estava perto de Indian Head.
E eu vi este objeto à distância mesmo enquanto me aproximava deste lugar, diminuindo a marcha e olhando. E então voltei para olhar a estrada e dirigir, e Beth ficou muito excitada. Ela disse: "Oh, Barney, você tem que parar o carro. Olhe só o que está fazendo." O médico encoraja a repetição da história para procurar incongruências. E eu me demorei mais na direção, e olhei pelo para-brisas. E de lado o objeto parecia estar bem ali, na frente do para-brisas. Eu só tinha de erguer a vista para vê-lo. E eu devia estar dirigindo a uns 8 quilômetros por hora, pois tive de pôr o carro em primeira para não parar. E eu disse: "Oh, isto é engraçado." Pensei em todas as ideias que tivera desde que vira esta coisa pela primeira vez. Achei que era um Piper Cub, achei que era um avião de carreira, achei que era uma nave militar e que os militares estavam brincando conosco. E parei de uma vez e procurei no assoalho do carro à esquerda e peguei o cabo do macaco, mantendo-o na mão. Médico: "Você tinha tirado o cabo da mala do carro?" "Sim, e mantive-o junto de mim, enfiando-no no cinto." E saltei do carro com o binóculo e fiquei parado com o braço na porta e o braço direito parcialmente sobre o capô e a carroceria do carro. E olhei. E antes de levar o binóculo aos olhos, mesmo enquanto focava as lentes, o carro vibrava por causa do motor ligado. Assim, afastei-me um passo, e o objeto mudou de lugar, num arco. E eu pensei: que coisa notável, foi um arco perfeito. Mas ele continuava a ter a aparência de estar de frente para mim, como se tivesse balançado, mas não se movido de uma posição, mas simplesmente balançando, mudando de posição ainda de frente para mim. Novamente, um padrão típico de relatórios sobre muitos OVNI em baixa altitude. E ele se moveu para a minha esquerda. E continuei a olhar e comecei a caminhar, atravessando a estrada, sacudindo a cabeça e piscando os olhos, pois isto parecia algo que eu não podia explicar. Ele chega ao instante em que atingiu a crise emocional na primeira sessão. Contudo, agora está calmo, bem diferente da vez anterior, em parte devido à sugestão do médico durante a indução do transe. E eu senti a esperança de que, olhando para a estrada e depois olhando de novo, ele iria sumir. E continuei a caminhar através da estrada na direção em que meu carro estava seguindo. E continuei a olhar com o binóculo, parando e olhando. E caminhei mais ainda para o objeto, parando e olhando. E pensei: que interessante, ali está o piloto, um militar, e está olhando para mim. E eu olhei para ele e ele olhou para mim. E havia muitos outros olhando para mim. E pensei no enorme dirigível. E pensei em todos os homens enfileirados na janela deste grande dirigível, todos olhando para mim. Então se moveram para trás e este homem continuou ali parado. E eu fiquei olhando para ele, olhando para ele. O contraste entre sua descrição aqui, firme e despida de emoção, comparada à sessão anterior, é marcante. Médico: "Era este homem quem você chamava de líder?" Barney: "Ele estava vestido de maneira diferente. E pensei na marinha e em submarinos, e pensei nos homens que se moveram para trás como se estivessem simplesmente vestidos em brim azul. Mas este outro homem estava vestido com um casaco preto brilhante, de cap na cabeça." Médico: "Quando você falou em valentões mais atrás na sua viagem, eles também usavam essas jaquetas pretas e brilhantes que muitas vezes usam?" Barney: "Não, não usavam." O médico está verificando para ver se havia alguma influência na mente de Barney pela experiência de Montreal. Poderia o eco dos valentões que Barney vira estar refletido no que ele narrava aqui? Ambos representavam perigo em potencial, resultando em medo, o denominador comum. Médico: "Não havia qualquer semelhança entre eles e este líder?" Barney: "Não. Os canadenses em Montreal estavam vestidos em trajes convencionais, mas o cabelo era um corte bico de pato. E eu pensei que fossem valentões só por causa do corte do cabelo." Médico: "Pode voltar ao líder." Barney: "Eu olhei para ele e ele olhou para mim. E eu pensei: isso não vai me fazer nenhum mal." E quis voltar para Beth e conversar sobre a coisa interessante para a qual estávamos olhando. E eu continuei olhando e ele olhava para mim e então eu voltei para o carro. E Beth estava se jogando no banco da frente. E eu perguntei: "Beth, você está nervosa?" E ela respondeu: "Por que você não voltou?" Estava gritando para que voltasse. Não pude entender por que você atravessou a estrada. Médico: "Você não ouviu os gritos dela?" Não, eu não a ouvi gritar. E pensei apenas que ela estava se jogando no banco. Mas ela disse que se inclinou de través no banco, de modo que pudesse estar mais perto a fim de abrir a porta e gritar para eu voltar ao carro. O reforço positivo representado pelas palavras do médico no início do transe parecem ter reduzido o terror desta lembrança. E eu voltei ao carro e comecei a dirigir novamente na estrada. E dirigi por um bom número de quilômetros e notei que não estava na rodovia 3. Aqui, pela primeira vez, a porta para um período de esquecimento começa a ser aberta. O bloqueio sempre estivera no campo em India Head, seguido pelo desaparecer da consciência depois de ter começado a se afastar do objeto. Beth também jamais fora capaz de superar esse ponto, exceto, ela achava, ao pensar na possibilidade de seus sonhos serem realidade. Barney: "E eu não pude entender aquilo, pois é uma estrada reta."
E eu olhei e vi que estavam me sinalizando para parar. E pensei, gostaria de saber se houve algum acidente aqui. Eu estou com o cabo do macaco, vou deixá-lo à mão. Médico, deixe-me interrompê-lo de novo. O que você viu na estrada? Barney, vi um grupo de homens e eles estavam parados na estrada. E ela estava brilhantemente iluminada como se fosse quase luz do dia, mas não era realmente dia. Não era o tipo de luz diurna, mas estava claramente iluminada. Outra típica descrição de muitos relatórios sobre OVNI em baixa altitude, incluindo os de policiais e técnicos. E eles começaram a caminhar para mim. E depois disso eu não mais pensei no cabo do macaco. E fiquei com medo de que, caso pensasse nele como uma arma, eu saísse machucado. E se não o fizesse, não sofreria qualquer dano. E eles se aproximaram e me ajudaram. Médico, quem o ajudou? Barney, aqueles homens. Médico, eles o ajudaram a saltar do carro? Barney, eu me senti muito fraco. Senti-me muito fraco, mas não estava com medo. E nem sequer posso pensar em ter ficado confuso. Não estou confuso. Não posso sequer pensar em indagar o que está acontecendo. E estou sendo ajudado. E estou pensando numa fotografia que vi muitos anos atrás de um certo homem sendo levado para a cadeira elétrica. E eu penso nisso e penso que estou na situação daquele homem. Mas não estou sendo levado para a cadeira elétrica. E eu penso nisto e eu penso que estou na situação do homem. Mas não estou, contudo penso que meus pés estão se arrastando e penso neste quadro e não sinto medo. Sinto-me como se estivesse sonhando. Isto, de novo, é uma negativa do medo. Mais tarde, quando Barney ouviu as fitas, comparou este fato ao sentimento que tivera quando fora hipnotizado pelo médico. As perguntas seguintes estão em sua mente desde então. Se isto for verdade, estaria ele sendo hipnotizado por aqueles homens e se assim fosse, sua amnésia teria sido causada por isto? Médico, você estava dormindo nessa hora? Barney, meus olhos estão fechados e apertados e eu pareço estar desassociado. Médico, desassociado? Foi isso que você disse? Barney, sim. Médico, verificando a definição dada por Barney. O que quer dizer com isso? Barney, estou lá e não estou lá. Médico, onde está Betty durante todo esse tempo? Eu não sei. Estou tentando pensar onde está Betty. Eu não sei. Médico, esses homens são parte de seu sonho? Barney, firmemente e com convicção. Eles estão lá e eu estou lá. Sei que estou lá, mas tudo está escuro. Meus olhos estão apertadamente fechados. Eu não posso acreditar no que penso. Médico, há mais alguma coisa em que você pensa e não me tenha dito? Barney, sim. Médico, pode me contar agora. Barney, estou sempre pensando em retratos mentais, pois meus olhos estão fechados. E eu acho que estou subindo com uma leve inclinação e meus pés pararam de tocar em pedras. E isso é engraçado. Pensei em meus pés tropeçando em pedras. E eles estão subindo suavemente. Mas tenho medo de abrir os olhos, pois estou recebendo ordens fortes de mim mesmo para manter os olhos fechados e não abri-los. E não quero ser operado. Médico, você não quer ser operado. O que o leva a pensar numa operação? Barney, eu não sei. Médico, algum dia você foi operado? Barney, só das amígdalas. Médico, e isto se parecia com aquela vez? Barney, eu penso desse jeito, mas meus olhos estão fechados e eu só tenho retratos mentais. E não sinto qualquer dor. E eu posso sentir uma leve sensação, minha virilha parece fria. Médico, isso se assemelha a qualquer sentimento relativo à operação? Barney, não estou sendo operado. Estou deitado em algo e acho que o médico está pondo alguma coisa em meu ouvido. Quando eu era um menino, o médico colocou algo em meu ouvido e eu olhei para o objeto e ele me explicou que se podia espiar dentro do ouvido e iluminá-lo com aquela coisa. E eu pensei nisso. E eu achei que o médico não me fez sentir dor e eu vou ser muito cuidadoso, vou ficar muito quieto, vou cooperar e não vou me fazer nenhum mal. Faz uma pausa. Médico, sim, continue. Barney, não posso lembrar. Médico, você estava pensando nisto quando estava na estrada? Barney, eu estava pensando nisso quando estava deitado nessa mesa. Médico, onde você estava deitado? Barney, achei que estava dentro de alguma coisa, mas não ousava abrir os olhos. Havia recebido ordens para manter os olhos fechados. Médico, quem lhe deu as ordens? Barney, o homem. Médico, que homem? Aquele que vi pelo binóculo. E ele fala de modo prosaico, como se o médico devesse certamente saber de tudo aquilo. Médico, era um dos homens que estavam na estrada? Barney, não. Médico, aqueles homens da estrada, que papel desempenhavam? Barney, eles me pegaram e me carregaram por esta rampa acima. Médico, fizeram você subir uma rampa? Barney, eu sei que estava subindo alguma coisa e meus pés se arrastavam. E este homem falou comigo e eu soube que já ouvira sua voz e ele estava olhando para mim quando eu estava na estrada. Médico, isso aconteceu depois de você ter estado na estrada? Barney, isso aconteceu depois de eu ter estado na estrada, em Indian Head. Achei que tinha dirigido uma boa distância desde Indian Head quando finalmente eu me perdi e me encontrei no meio da mata. Médico, você se perdeu depois de Indian Head, é isto?
Barney, eu não estava na rodovia 3 e não podia entender por quê. Médico, Indian Head foi antes ou depois de você ter visto esse objeto? Barney, não entendo a pergunta. Médico, bem, foi depois de você ter estado em Indian Head que viu este objeto? Barney, foi em Indian Head que eu vi o objeto parado no céu. E já é depois de Indian Head. Eu tinha dirigido por alguns quilômetros, eu acho que dirigi muitos quilômetros. E a estrada não é a rodovia 3. Fica, porém, numa região de muitas árvores. Mas é uma estrada, e foi então que me fizeram parar. Médico, fizeram sinal para que parasse? Sim. Esses homens fizeram sinais para que você parasse? Sim. Quantos deles havia? Pensei ter visto uns 6 homens. 3 deles vieram até onde eu estava e 3 não. Médico, como estavam vestidos? Eles mandaram eu fechar os olhos o tempo todo e fiquei de olhos fechados. Médico, mas antes de fechar os olhos não os viu? Barney, estavam todos de roupas escuras e estavam todos vestidos iguais. Médico, eram homens brancos? Não sei dizer a cor, mas não parecia que tinham rostos muito diferentes de homens brancos. Médico, estavam em algum tipo de uniforme? Barney, pensei naquela grossa japona de lã dos marinheiros antes de fechar os olhos. Médico, eles disseram alguma coisa mais que feche os olhos? Eles lhe disseram para onde o estavam parando? Barney, eles não me disseram nada, não disseram nada. Médico, havia algum veículo por perto? Não vi nenhum. Médico, você não viu nenhum veículo? Barney, recebi ordens para fechar os olhos, pois vi 2 olhos se aproximando dos meus. O fragmento da primeira sessão onde ele pensara num gato selvagem ou num gato de Cheshire, talvez. E me senti como se aqueles olhos estivessem se enfiando dentro de meus olhos. Médico, eram os mesmos olhos do líder que você viu pelo binóculo? Sim. Acho que era o mesmo homem? Eu não pensei em nada. Não pensei no homem no céu na máquina que eu vira. Apenas vi aqueles olhos e fechei os meus. Sua voz se torna um tanto reverente a cada vez que menciona os olhos. Eu saltei do carro e coloquei a perna esquerda no chão e 2 homens me ajudaram a saltar. E eu não caminhei. Sentia-me como se estivesse sendo amparado. E não fui muito longe, pensei, antes de achar que estava subindo uma rampa de alguma espécie. Meus olhos estavam fortemente cerrados e eu tinha medo de abri-los. Outra pausa então. Oh, não é bem isso que quero dizer. Médico, bem, tente de novo. Barney, eu não queria abri-los, era confortável mantê-los fechados. Barney reflete o desejo de fechar os olhos para a experiência. Médico, os tais homens o estavam segurando? Barney, estavam a meu lado e tive uma impressão esquisita, pois eu sabia que estavam me segurando, mas não os podia sentir. Médico, era isto o que quis dizer na última vez quando falou em estar flutuando? Barney, eu parecia estar flutuando, suspenso. Estou pensando em saltar do carro e eu não havia pensado que aqueles homens, quando me ajudaram a saltar do carro, que eu não os podia sentir. E eu só me tornei ciente de que não podia quando estávamos subindo uma inclinação. E então notei que não os podia sentir. Meus braços estavam em posição de serem amparados, mas eu não estava caminhando. Eu quero dar uma espiada, quero olhar, eu quero olhar. Esta era a impressão da primeira sessão, agora esclarecida. Médico, sim, vá em frente, isto não o vai perturbar agora, pode me contar. Barney, abriu os olhos. Médico, você abriu os olhos. O que viu? Vi uma sala de operações de hospital. Era azul clara, azul celeste, e fechei os olhos. Médico, você se lembra da sala de operações de quando operou as amígdalas? Barney, eu me lembro do hospital e eu estava lá porque pensavam que eu tinha apendicite. E eu fiquei lá por 13 ou 14, não, foram 13 dias. Novamente a insistência pela precisão literal e absoluta, mesmo em detalhes irrelevantes. E eu costumava caminhar pelo corredor e ir dar uma espiada na sala de operações. E pensei nisso. Não foi nessa época que tirei as amígdalas. Médico, a sala de operações do hospital era azul? Barney, não, era de luzes brilhantes. Médico, luzes brilhantes? Barney, luzes brilhantes. Como lâmpadas elétricas. Mas esta sala não era assim. Era imaculada. Pensei em tudo estar tão limpo e fechei os olhos. Médico, você sentiu-se como se fosse ser operado? Barney, não. Médico, você achou que ia ser atacado de alguma maneira? Não. Você achou que seria atacado de algum modo, fosse qual fosse? Não. Você disse que sua virilha parecia fria. Barney, estava deitado numa mesa e achei que alguém estava pondo uma xícara ao redor de meus órgãos genitais, depois parou. E eu pensei, que engraçado. Médico, fale um pouco mais alto, por favor. Barney, pensei em como era engraçado. Se eu me mantivesse quieto e realmente imóvel, não sofreria danos. Novamente, o ritual mágico. E vai terminar. E eu só vou ficar aqui e fingir que estou noutra parte qualquer e vou pensar em Deus e vou pensar em Jesus e pensar que não estou com medo. E eu estou saindo da mesa e tenho um grande sorriso no rosto, pois me sinto grandemente aliviado. E estou caminhando e estou sendo guiado. E meus olhos estão fechados e eu abro os olhos e lá está o carro. E as luzes estão apagadas e o motor não está ligado. E Delcy está debaixo do banco.
Eu estendo a mão e a toco e ela está transformada numa bola compacta debaixo do banco e eu me recosto no assento. E Betty está vindo pela estrada e entra no carro e eu estou sorrindo para ela e ela está também sorrindo para mim. E ambos parecemos tão exultantes e estamos realmente felizes. E estou pensando que não foi tão ruim assim. Que engraçado, eu não tinha qualquer motivo para ter medo. E nós olhamos e eu vejo uma lua muito clara. E eu rio e digo, bem, lá vai ele. E estou feliz. Médico, você quer dizer que o objeto se foi? Barney, sim. Médico, ele se fora? Barney, estava indo embora. Médico, indo embora. Ainda o podia ver? Barney, era uma bola brilhante e imensa, cor de laranja. Era uma bola bonita, brilhante. E estava indo embora. E se foi. E nós ficamos na escuridão e eu acendi as luzes do carro e olhei pela estrada. E pensei, ali está uma curva na estrada. E começamos a rodar e eu pude ver uma leve inclinação, e então dirigi de novo e voltamos à rodovia 3, pois estávamos numa estrada de cimento. E eu pensei, puxa vida, se eu ao menos pudesse encontrar um restaurante e tomar uma xícara de café. E Betty e eu nos sentíamos, eu me sentia cheio de hilariedade, uma sensação de bem-estar e grande alívio. Médico, sobre o que se sentia aliviado? Barney, estava aliviado porque eu me sentia como se tivesse passado por uma situação angustiante e nada de danoso ou perigoso acontecera. E me senti muito aliviado. Médico, e o objeto voador se foi? Barney, sim. Médico, e ele não voltou? Barney, Betty está rindo e ela perguntou, você acredita em discos voadores agora? E eu respondi, Betty, não seja ridícula. Claro que não. E nós ouvimos um som de bip, o carro zumbiu e fiquei quieto. Médico, vocês ouviram um bip? Barney, era um som de bips. Bip, 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 bip. Médico, seu rádio estava ligado? Barney, não. Meu rádio não estava ligado. Era tão tarde que não acredito que pudesse captar qualquer estação. Assim sendo, quando saí do Canadá, desliguei o rádio. Em Quebec, eu fiquei com o rádio ligado, pois achava engraçado, humorístico ouvir as estações canadenses, onde todas as palavras eram ditas em francês. E a música soava diferente a meus ouvidos. Quando saí de Montreal, estava determinado a dirigir para casa. Assim, desliguei o rádio. Não ligo o rádio quando dirijo. Médico, e quanto aos tais bips? Você ouviu esses bips de novo? Eles soavam como algum desses bips que se ouve no rádio quando há sinais em código? Ou como é que soavam? Barney, rápida e agudamente. Bip, 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 soavam como bips. Médico, bem, o que foi que você fez? Em que pensou então? Barney, achei que era estranho o bip, bip, bip. E no primeiro bip ou no segundo, toquei no volante com a ponta dos dedos, pois pensei sentir uma vibração quando ouvi o bip. E quando continuaram, Betty olhou para trás e diminuí a marcha do carro e parei. E me voltei para Betty. Alguma coisa está mudando no carro? Médico, ela disse algo sobre ter ouvido os bips? Barney, ela disse, que barulho foi esse? E olhando para trás, Delcy havia subido no banco traseiro e suas orelhas estavam erguidas e o bip, bip, bip. E nós dissemos, acha que aquela coisa ainda está por perto? Eu a chamava de coisa, Betty a chamava de disco voador. E nós não soubemos responder e nós dois reparamos, que esquisito. E eu pensei, isso é muito peculiar. Gostaria de saber se posso conseguir que o carro faça esse ruído. Por isso, dirigi o carro depressa e depois desacelerei rapidamente. E virei para a esquerda na rodovia e depois para a direita. E então parei de uma vez e acelerei rapidamente. Mas não havia meio de conseguir aquele som. E nós seguimos pela rodovia. E eu vi a estrada para a via expressa. 30 km para Concorde e eu dirigi até Concorde e desci pela rodovia 4. Médico, e os bips o seguiram até lá? Barney, não ouvimos mais nenhum bip. Médico, depois que você chegou na estrada de Concorde, não é isso? Barney, não ouvi nenhum bip por uma boa distância antes de chegar à rodovia principal, pois a estrada 3 também era de concreto, onde eu ouvi os bips. E os ouvi por 2 vezes quando cheguei ao carro e quando voltei ao carro e comecei a descer a estrada. E pensei, o que foi isso, Betty? E não ouvimos mais. Está se referindo novamente a Indian Head. Médico, mas ela ouviu também? Barney, ela também ouviu. E nós não o ouvimos de novo, senão depois de termos estado nas matas e termos voltado à rodovia 3. E ela me perguntou se eu acreditava em discos voadores, e eu não quis dizer no que acreditava realmente. Médico, no que você acreditava realmente? Barney, acreditava que havíamos visto e tido participação em algo completamente diferente de qualquer coisa que já tivesse visto antes. Médico, está se referindo também à experiência com aqueles homens na sala de operações? Barney, sim. Médico, você teve medo de estar sendo raptado? Barney, não usei essa palavra. Só posso usar essa palavra intelectualmente. Não senti que estivesse sendo raptado, mas eu penso em rapto quando a pessoa sofre algum dano. Médico, e você não estava sofrendo nenhum dano? Barney, não.
Médico, você não faz ideia do motivo pelo qual isso foi feito? Barney, eu me sentia ansioso de chegar em casa e olhar para meus órgãos genitais. Médico, você queria olhar para seus órgãos genitais. Estava com medo que lhe tivessem causado algum mal? Barney, eu queria olhar. Pensei, isto é uma prova de que algo me aconteceu. E não estava seguro. E eu vacilava, sentindo que não podia ser. E depois eu pensava, mas isso aconteceu mesmo. E eu pensava, quando chegar em casa e examinar minha virilha, vou tocar no local e ver se ficou alguma marca. Isto foi o que pensei. Mas este pensamento havia desaparecido por completo quando ele recuperou plenamente a consciência. Ao chegar em casa, ele realmente examinou-se, mas não se lembrava absolutamente por que o fazia. Médico, muito bem, continue. Barney, cheguei em casa e entrei. E estava cansado demais para trazer a bagagem para dentro. E Betty saltou do carro e levou Delcy e deixou que ela se aliviasse na grama e a trouxe para dentro. E eu fui para o banheiro e me examinei e não vi nada de errado. E fui para o quarto e fiquei pensando que havia alguma coisa em torno de mim. Fui para a janela e olhei para o céu da manhã e depois fui até a porta dos fundos a abrir e olhei para o céu. E eu pensei, alguma coisa está por perto em algum lugar. E Betty e eu fomos nos deitar conversando. Não era estranho fosse o que fosse que havia acontecido? E eu não conseguia me lembrar de nada do que acontecera, exceto que estava em Indian Head. E fui para a cama. E quando acordamos, resolvemos que não iríamos contar para ninguém. E só falaríamos daquilo um com o outro. E eu disse, mas Betty, você quer desenhar um retrato daquilo que você pensa que viu? E eu vou fazer o mesmo. E nós desenhamos os retratos e eram idênticos. E Betty ligou para a irmã e contou tudo a ela. Médico, você falou alguma coisa sobre manchas no carro. Barney. Betty afastou-se do telefone e falou, onde está a bússola? Onde está a bússola? E quando Betty faz isso comigo, eu fico imediatamente zangado. E eu disse, não sei de que bússola você está falando, Betty. E ela respondeu, a bússola? A bússola? Onde está a bússola? E eu respondi, na gaveta, onde sempre esteve. E ela a pegou e eu fiquei irritado, pois quando Betty fica nervosa desse jeito, nem pensa em abrir a gaveta e procurar. E ela saiu de casa e eu fui para a janela de nosso quarto, que é a janela da frente de nossa casa, e pensei, esta coisa está transtornando Betty. E é melhor esquecermos tudo isso o mais cedo possível, e parar de lembrar. E ela entrou correndo na casa e falou, Barney, venha cá depressa. E eu saí e olhei para a bússola enquanto ela a colocava no carro. E eu disse, ora, isto é ridículo, Betty. Afinal de contas, o carro é de metal, e qualquer metal atrairia e faria a bússola reagir desse modo. E ela falou, veja o que ela faz. E veja essas manchas no meu carro. E eu olhei e lá estavam aquelas manchas grandes e brilhantes no porta-malas do carro. E eu pensei, o que terá causado aquilo? E tentei limpar uma delas e Betty falou, não toque nisso. E eu perguntei, como pode saber se não é alguma coisa? E então coloquei a bússola perto dela. E a agulha girava e eu não podia afastar a bússola alguns centímetros da mancha e a agulha caía. E isso eu não conseguia compreender. Eu não entendia nada sobre bússolas, mas disse a Betty, isso não é absolutamente nada. É uma bússola barata. Não há nada para se alarmar. Médico, o que deu a ela a ideia de usar a bússola? Barney, naquela hora eu não sabia. Médico, o que descobriu depois? Barney, ela me disse mais tarde que enquanto falava com a irmã, ela sugerira que pegasse uma bússola e verificasse para ver se o carro fora magnetizado ou alguma coisa assim. E foi por isso que Betty... Médico, você diz que essas manchas faziam a agulha da bússola girar. Barney, quando colocávamos a bússola em qualquer lugar, menos nas manchas, a agulha caía. Médico, você diz que as manchas eram brilhantes. O que quer dizer com isso? Houve alterações na cor do carro de vocês ou a poeira foi removida ou o quê? Barney, altamente polidas. Médico, como se o carro houvesse sido altamente polido? Barney, naquelas manchas. Médico, de que tamanho eram? Barney, aproximadamente do tamanho de moedas de $0,5, dólares de prata. Médico, você tentou removê-las? Ou tentou igualar o resto do carro? Barney, nunca me importei com as manchas. Médico, o resto do carro estava empoeirado? Sim, estava. E você não tentou dar polimento para ver se conseguia reproduzir tais manchas? Barney, havia chovido. Choveram na tarde e na noite depois de terem chegado a Portsmouth. E onde a chuva lavava um pouco da poeira, as manchas brilhantes ainda estavam lá e eu não as tentei retirar. Médico, as tais manchas não poderiam ter sido causadas por pingos de chuva que houvessem batido no carro e retirado a poeira? Barney, não, as manchas eram brilhantes e em círculos perfeitos. Médico, bem, o que você fez? Simplesmente deixou as manchas? Barney, isso mesmo. Médico, você lavou ou poliu o carro em algum tempo razoável depois? Barney, era o carro de Betty e ela cuida dele. Suponho que o tenha lavado, não prestei mais atenção. Médico, você não sabe. Por quanto tempo as manchas permaneceram então? Barney, eu as deixei completamente de lado. Não sei, simplesmente parei de pensar nas tais manchas. Médico, não sabe quando elas desapareceram ou não sumiram? Barney, sim, elas sumiram. Médico, muito bem.
Vamos parar com isto agora. Você não vai mais pensar no que conversamos hoje até eu lhe pedir para recordar. Não vai perturbá-lo absolutamente. Os olhos não vão inquietá-lo. Você nem sequer pensará neles. Tudo está agradável, tudo está relaxado. Não há necessidade de ansiedade e não há nada com que se preocupar. Isso ficou bem claro? Barney, sim. Médico, você está se sentindo bem, não está? Sim, estou. Médico, e está relaxado. E não está se preocupando. E não vai se preocupar. Tudo vai estar muito bem. E você e Beth vão voltar daqui a uma semana exatamente como você fez hoje. Está se sentindo bem agora? O médico está se assegurando de que Barney não terá os mesmos problemas da semana anterior. Barney, sim, estou. Médico, você se está sentindo otimamente bem. Não vai se preocupar absolutamente. Nada vai afetar sua mente. É uma experiência de que vamos falar mais, deixar tudo esclarecido. Assim você não sentirá nenhum medo, nenhuma ansiedade. E não vai pensar nisto, nada mais vai lhe ocorrer. Você não vai pensar em nada sobre o que conversamos nessas ocasiões, nada vai perturbá-lo. Vai se sentir bem e relaxado. Nenhuma sensação de tensão, nenhuma dor, nenhuma ansiedade. Você vai estar muito bem. Barney, sim. Médico, pode acordar agora. Barney desperta de imediato, sentindo-se calmo e relaxado. Não se lembra absolutamente de nada do que se passou durante a sessão. No início dessa sessão, a 29 de fevereiro, Barney não tinha certeza se o médico iria aceitar seu pedido e ocupar-se de Beth, dando-lhe um descanso depois da reação que tiveram na primeira sessão. Na verdade, ele chegou a pensar no início do transe que o médico estivera fazendo meramente no intuito de reforçá-lo para posterior tratamento. Quando olhou para o relógio no final da segunda sessão, ficou totalmente surpreso ao descobrir que eram quase 10 horas, cerca de 2 horas mais tarde. Ficou ainda mais atônito por isso, pois embora tivesse atingido o ponto em que podia aceitar a perda de contato com qualquer sensação de tempo por 1 hora aproximadamente, tinha certeza de que iria tomar consciência de um lapso de tempo com tal duração. Sentia-se muito relaxado e à vontade ao sair do transe e pensou que podia lembrar-se de ter falado em tudo até em Indian Head mesmo sob hipnose. Parecia vagamente ciente da voz do médico, mas não havia qualquer lembrança clara disto. Na verdade, comentou Barney mais tarde, não tenho qualquer recordação quanto às verdadeiras sessões sob hipnose. Mas eu pareço desenvolver uma tremenda capacidade de recordação após as sessões, como se de repente eu pudesse dizer: Beth, sabe qual era a cor do tapete do motel onde ficamos antes de chegarmos a Montreal? Era azul claro. Coisas desse tipo. E de ter amarrado o cachorro ao aquecedor do lavabo. Posso me lembrar de coisas assim. E também eu me lembrei conscientemente de detalhes de todos os números de estradas por onde viajáramos. E depois da segunda sessão, recordei-me de que paramos naquele restaurante singular tipo casa de fazenda antes de Montreal. E o retrato que me veio à mente era tão vivo. Era muito diferente e atraente, adorável. Uma grande lareira tomando uma parede inteira. Tomamos um café da manhã delicioso lá nessa viagem. Um tipo que daria para alimentar madeireiros. Grandes pedaços de presunto, 3 ou 4 ovos, se você quisesse. O retrato voltou muito vivamente. Noutras palavras, o retrato da parte consciente da viagem foi aguçado, embora eu não tenha ideia daquilo que disse sobre o segmento restante. Então, depois desta segunda sessão, comecei a ter sonhos. Tive sonhos peculiares, onde começava a sonhar com os OVNI pela primeira vez na minha vida. E li um livro sobre um médico num campo de concentração na Alemanha que se encontrava em grande desassossego e comecei a retratá-lo como o Dr. Simon, e isso fez o livro tornar-se agudamente perturbador para mim, pois de algum modo o Dr. Simon convertera-se numa espécie de amigo íntimo. Ele tornara-se mais do que um amigo íntimo. Passou a ser uma pessoa muito querida a quem eu não desejava que mal algum ocorresse.